Olá, queridos, tudo bem? Quero trazer hoje uma breve reflexão baseada em um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, que conta um momento onde Davi, um homem segundo o coração de Deus, é confrontado pelo profeta Natã. Apesar de Davi ter cometido faltas gravíssimas aos olhos humanos, não querendo aqui colocar uma escala de valores aos pecados, porque todo pecado, seja aquele que consideramos como algo pequeno ou grande, tudo ofende a santidade de Deus e tudo para Deus é o pecado e tem o mesmo valor. O pecado afasta o homem de Deus. Mas havia cometido coisas um tanto pesada, inclusive aos olhos dos homens. Davi havia possuído a mulher do seu melhor soldado e aquela mulher acabou engravidando e Davi tentou então de algumas formas esconder essa gravidez, trazendo o marido dessa mulher para perto dela, para que assim eles pudessem então ter um momento de intimidade e Davi pudesse então colocar, enfim, se livrar de ser o pai daquela criança. Aquele homem era um soldado muito fiel e então Davi o manda de volta para a batalha com a seguinte instrução para o comandante da guerra, para que colocasse aquele homem no lugar onde a batalha estivesse mais intensa e aquele homem então fosse morto nessa batalha. Quando Natã exemplifica a mesma situação, porém contando uma história, Davi fica indignado e dentro dos personagens daquela história apresentado por Natã, Davi traz uma sentença dizendo que o homem que havia cometido tal atrocidade fosse então morto. Então Natã diz a Davi que aquele homem era ele. O que eu quero trazer para a nossa reflexão através dessa história é que muitas vezes temos a dificuldade de enxergar os problemas, as falhas as quais nós estamos cometendo. E muitos de nós permanecemos às vezes nos mesmos erros porque não conseguimos enxergar claramente que nós estamos às vezes dando voltas em círculo, caminhando no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros. Esse texto me mostra que é muito fácil sermos pessoas que vão avaliar de uma forma um tanto forte e pesada a situação de outras pessoas que estão à nossa volta. Mas temos uma dificuldade muitas vezes de perceber quando nós mesmos estamos cometendo determinados erros. Entenda, esse texto está falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, dizendo que até mesmo quando nós temos um relacionamento com Deus, ou nos consideramos pessoas relacionadas com Deus, podemos mesmo assim ter essa inclinação a de alguma forma não enxergarmos os erros que nós estamos cometendo. Diante disso, a nossa reflexão para hoje é a seguinte: que nós possamos olhar para a nossa vida e o melhor padrão para avaliarmos a nossa vida é a própria palavra. Davi não tinha o privilégio que nós temos hoje de termos toda a revelação de Deus impressa em um livro, que é a Bíblia Sagrada, e assim possamos aprender com os erros e acertos de homens, com princípios estabelecidos por Deus e que estão escritos nessa própria palavra. Então eu e você somos privilegiados. Temos diante de nós algo muito bom, que é a palavra de Deus, a qual, sendo utilizada da forma correta, quando nós entendemos que Deus fala conosco através da palavra, podemos então avaliar a nossa própria vida, o nosso próprio procedimento à luz dessa palavra, e então, se encontrarmos caminhos equivocados, podemos nos voltar para Deus. Esse mesmo homem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, aprendeu e em algum dos seus salmos nós percebemos isso, que ele, na verdade, pede para que Deus esteja avaliando o seu próprio coração. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem. E muitas vezes nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Muitas vezes o maior inimigo que tem nos mantido em cativeiro são os nossos próprios pensamentos, são as próprias falsas verdades que construímos na nossa mente e que estão nos impedindo de ir além e de caminhar como assim o Senhor deseja. Diante disso, que eu e você possamos ainda hoje nos colocar diante de Deus de forma humilde, com o nosso coração quebrantado, e pedir para que o Senhor revele
os caminhos que estão errados, que estão equivocados em nossa vida. E que possamos, sem qualquer justificativa, simplesmente nos arrepender e possamos então seguir o caminho que o Senhor tem nos chamado a seguir. Talvez o problema no nosso casamento, o problema na nossa família, na criação dos nossos filhos, na nossa vida financeira, no nosso relacionamento com os irmãos dentro das nossas congregações, talvez esteja neste fato. Estamos equivocados, estamos errando e não conseguimos perceber. Que o Senhor levante homens como Natã, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, através de sonhos e nos revele tudo aquilo que está errado e que precisamos consertar. E que venhamos ter coragem, ousadia, intrepidez de nos colocar diante do Senhor com o coração arrependido e possamos então viver um novo tempo, desfrutando da sua graça e da sua bênção sobre nós. Então fica aí a nossa reflexão, um grande abraço, fique na paz de Cristo e que possamos então, com a ajuda de Deus, avaliarmos os nossos caminhos. Se estivermos errados, venhamos nos arrepender e seguir da forma correta, como assim o Senhor deseja. Tchau, tchau. Um grande abraço, fique na paz de Cristo.